O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja se alegra ao celebrar os mistérios da redenção, da paixão, morte, ressurreição do Senhor. Ela relembra de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, né? Como uma daquelas mulheres que desejou também ter um coração totalmente pleno, cheio do Espírito, e, de certo modo, a graça de Deus a concedeu esta maravilha. E concedendo a ela essa maravilha, concedeu também a todos nós que somos membros da Igreja o seu testemunho e a sua força espiritual. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, é aquela que conseguiu fazer a sua experiência com Deus de modo completo, sobretudo indicando para nós a inteireza do nosso coração, as suas moradas, os seus escritos, não é? Quando ela vai elaborar a sua experiência, transmitir e escrever a isso, conta sobre tudo da sua vida, conta das grandes maravilhas de Deus, também conta das suas fraquezas e de seus pecados, também em sua obra, para dizer que para ela nada se distanciou de Deus, inclusive o seu próprio pecado. Ela escrevendo, muitas das vezes, ela vai dizer também que o coração dela, com os seus pecados, também está próximo de Deus. Isso é um grande luzeiro para nós de alegria e também de esperança para vivermos a nossa vida de fé. Pois nós chegamos diante do altar do Senhor, a gente chega diante da palavra de Deus, também reconhecendo que somos pecadores, também reconhecendo que temos os nossos pecados, e sabendo que muitas das vezes, assim como o Evangelho, aqueles fariseus e os mestres da lei encontraram os ai de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, é também nós que nos aproximamos diante de Jesus e quase também devemos escutar este ai de vocês que... E aí cada um, nosso coração sabe aonde é o nosso pecado, sabe também aonde é o nosso erro, e sabe inclusive também aonde que nós insistimos no nosso erro. O erro quando nós podemos ir contra a própria lei de Deus, ou mais um erro que às vezes é mais sutil, que talvez aí sim a espiritualidade de Santa Teresa de Jesus é quem vai nos chamar a atenção para esse fervor do Espírito de Deus. Às vezes a gente escolhe as coisas muito pela metade, não é? A gente faz as coisas muito pela metade. As críticas que Jesus entrega aos fariseus, 3 críticas aos fariseus e uma crítica aos mestres da lei, é indicar também essas opções incompletas que às vezes nós fazemos. Na primeira ele vai dizer: ai de vós que pagais o dízimo da hortelã,
da arruda e de todas as outras ervas, mas deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Todo culto, toda a nossa celebração, toda a vivência da nossa fé, querido, querida, é para que a gente consiga abastecer dessa força de Deus para a gente alcançar esse patamar. Falar sobre a justiça de Deus, falar sobre o amor de Deus, não é uma questão de política, não. Anteriormente dizendo, é uma questão de fé. É uma questão de fé porque a inteireza de Deus não divide entre lado, não divide entre A e B, não é? Vai, assim, sustentar todos os caminhos para que tudo alcance a sua perfeição. A chamada de atenção é a perfeição. Nós que temos a vida de fé espiritual, que dedicamos ir à igreja todo domingo, todas as possibilidades, nós consagrados também, não é? Nós temos essa grande tarefa de que é fazer da vida espiritual nossa uma prática completa. É uma prática da oração, pois a oração é aquela que rege, é aquela que ensina, é aquela educadora. E aqui faço memória a vocês também, professoras, que estão aí também conosco. E no dia de hoje também nós lembramos de todos esses educadores e educadoras que estão aí na frente das escolas, sofrendo os limites também de um governo que escolhe às vezes pela metade, ao invés de escolher o integral da educação de cada jovem. Mas a nossa vida de fé é essa medida de oração que educa, que ensina a gente a alcançar um patamar ainda maior, de alcançar um patamar ainda mais pleno. São Paulo, na primeira leitura, vai nos interrogar e vai dizer aos cidadãos romanos, naquele seu tempo, em que eles estavam ali fazendo a sua prática de justiça, mas um julgamento, uma injustiça incompleta, uma injustiça que levava mais em consideração aqueles desejos que eles tinham mesmo no próprio coração do que a própria justiça para, sobretudo, aqueles que mais necessitavam e que mais sofriam. E a justiça de Deus, ela é paralelamente igual ao amor de Deus. Não faz distinção de pessoas. São Paulo vai dizer, primeiro para o judeu, depois para o grego. Isso para dizer que a ação de Deus veio para esse povo, mas não parou naquele povo primeiro, judeu. Abriu também para os gregos. E no fim ele vai dizer, porque não cabia falar nome de todos os povos, mas ele vai resumir tudo dizendo, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Querida, a prática da justiça, segundo a Sagrada Escritura, é algo que não tem pessoa, não existe comunidade, não existe igreja, estado, país, que estão assim abonados, melhor dizendo, de fazer esta prática, de buscar este horizonte, inteiro, de buscar esse horizonte completo, onde que salvaguarda a integralidade do ser humano. Essa palavra, essa Eucaristia, no dia de hoje, nos recorda que a nossa prática de oração é também uma prática de justiça diante de Deus, pois nós, assim, queremos entregar a Deus, oferecer a Ele, dizer a Ele, louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez. Essa é a prática do culto verdadeiro. O culto verdadeiro é ter um coração grato por tudo aquilo que Deus fez e nós dizermos a Ele, bendizendo, louvando, agradecendo e inclusive pedindo a graça de seguir este caminho que é tão importante, que é tão pleno para o ser humano. Alguns teólogos vão dizer que essa plenitude se revelando em Jesus Cristo vai dizer que Jesus foi tão humano, que só poderia ser Deus. Quando a gente tem essa beleza até que vem metade do século passado, onde os teólogos voltavam a atenção para esse, não que hoje não volte, né, mas voltaram a atenção para este humanismo que o Papa Francisco até há pouco tempo dizia desse humanismo integral. Um humanismo que leva em consideração todas as instâncias do ser humano. A oração também é esta prática de justiça, essa prática de ensinamento,
Ou melhor, é uma prática, é uma ação de uma aprendizagem que nós assim recebemos também de Deus. Mas é uma prática que não nos leva somente a repetir como se fosse um culto vazio. Talvez muitas pessoas tenham dificuldades de manter uma prática até mesmo de oração litúrgica, porque encontram às vezes na liturgia um caminho já feito, um caminho pronto, e que se pode apenas percorrer aquele caminho como se fosse uma mágica. Está muito distante. O grande desafio nosso, que temos uma espiritualidade litúrgica, é a gente colocar o coração inteiro conforme a intenção daquilo que está se fazendo. Se é no momento de pedir perdão, é colocar o coração verdadeiro pedindo perdão, nesse contínuo movimento de pedir. Toda a Eucaristia a gente poderia até dizer que é um constante pedido para Deus, um constante pedido para isso. É isso que faz com que o culto, a celebração ou qualquer outra prática não seja vazia de amor, pois nós sabemos que temos um modo de rezar, mas o modo de rezar, a medida de rezar, a regra de rezar, ela não pode ser apenas vivida de qualquer jeito e, como se diz, em nome do Pai, do Filho, até o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, final, ok, acabou, rezou a missa. Às vezes não, às vezes a gente entra na igreja, a gente não reza a Eucaristia, não. Às vezes a gente até repete palavras e às vezes a gente até sabe do caminho de cor, mas não significa que a gente está rezando. Isso é a chamada de atenção para nós. Isso é a chamada de atenção para nós. Porque para a gente também, a gente tem que colocar a intencionalidade, o coração inteiro conforme aquilo que nós estamos pedindo. Talvez seja essa espiritualidade também de Santa Teresa d'Ávila de Jesus, para deixar o coração inflamado, para que através desse caminho da oração possam experimentar a ardência do coração de Deus, do amor de Deus em nosso próprio coração. E esse rito vazio só vai nos dizer a possibilidade de termos esta transformação completa que tanto almejamos. Todos nós somos chamados, queridos e queridas, a transformar o nosso coração por completo. Um coração que é capaz de amar, mas é um coração também que peca. Um coração que é capaz de fazer coisas tão bonitas, mas também é um coração que transborda de feiuras. Um coração que é capaz de indicar o caminho da própria justiça, mas também comete tantas injustiças, porque tem às vezes uma medida estreita. Um coração que é capaz de fazer o bem, mas que insistentemente a gente repete em fazer o mal. Nosso coração é esse coração ambíguo, que precisa dessa graça da oração para ultrapassar, para chegar a um ponto que até ele mesmo deseja. Qual que é este ponto que ele mesmo deseja? É essa íntima conexão com Deus. É a conexão com Deus que significa o homem que toca, ao menos, na força de Deus, encosta, esbarra, ao menos na força de Deus, mas já é o suficiente para ele ficar e conservar a integridade de sua vida. Essa aqui é o motivo, é a causa dessa transformação por inteira. Queridos, queridas, peçamos a Deus no dia de hoje que celebramos esta memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que o nosso coração também seja igual dela, um coração que é inflamado, um coração que não deixa nada para trás, um coração que se abre inteiramente à aprendizagem de um coração ainda maior que é o coração do próprio Deus, que é o coração do próprio Jesus, e vive no fogo, vive no calor desta união desses dois corações. Que esta Eucaristia seja para nós um aquecer de nosso coração, seja para nós um aquecer da nossa espiritualidade, da nossa fé, para que a gente consiga viver a nossa vida transformados integralmente, a ponto de um dia podermos, enfim, nos apresentarmos diante de Deus, entregando tudo aquilo que conseguimos fazer, entregamos inclusive também as nossas mazelas, mas que no fim seja tudo diante de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Como não podemos caminhar sozinhos, também como sabemos que temos tantas lacunas dentro de nosso coração, vamos humildemente apresentar a Deus os nossos pedidos e os nossos rogos para que a nossa vida seja transformada por inteira. De pé responderemos: Dai-nos, Senhor, um coração novo.